grandes nomes lá de fora bom, eu vou até usar o termo do Plan B. Plan B também estão dando várias entrevistas em podcasts, programas de TV, que eles acreditam que a gente vai ter mais esses 6 meses de alta aí. Eu particularmente acredito que é mais provável a gente fechar esse ciclo e depois, de fato, a gente ter a queda que sempre aconteceu. Eu acredito nisso. Não sei se vai acontecer, né? Mas tudo aponta para isso. Eu vou passar pelo S&P 500 já. Wilson Isaías. Eu tinha $1.700 na OM, acordei com $350 em um dia só. Cara, é delicado, hein? Eu lembro, tava nessa live que você falou do short, que o colega retrucou que o Samuca falou que não se short em bull. Cara, mas é isso aí. Bom, vamos lá, vamos ver o BTC. Vamos ver aqui o que tá formando. Pra mim ver o BTC, eu tenho que passar pelo S&P 500. Quando eu olho o S&P 500, eu tenho que botar no gráfico mensal. A gente tem coisas boas e tem coisas ruins acontecendo. Veja bem, dentro das coisas boas que eu posso falar pro S&P 500, a gente não tem pivô de baixa aqui. Isso significa que a gente pode estancar a queda? Talvez sim, talvez não. Aqui na CVD a gente caiu reto. Aqui atrás, não. Os mecanismos que a gente tinha aqui, a gente não tinha aqui. Certo? Então, são dois cenários totalmente diferentes. Eu não acho que a gente vai ter uma queda mais tão intensa como essa, mas não significa que a gente não possa voltar aqui os níveis de 4.000 pontos ou 3.500 pontos, beleza? Não significa isso. Mas, olhando para a formação gráfica, esquecendo toda a movimentação que a gente tem no S&P 500, a gente tem aqui uma belíssima linha de tendência aqui, ó, que a gente a princípio está segurando, deu uma beliscada ali. Não é uma formação gráfica que me agrada muito, confesso. Mas se eu for me basear pelo que eu acredito, pra gente ter um pivô de baixa aqui, a gente vai ter que ter 1, 2, 3, talvez 4 meses de alta e depois furar aqui. Eu acho provável. Todas as quedas que nós tivemos aqui, ó, principalmente isso aqui de 2020, cara, ela deu na entrada do ano. Tem quedas aí que normalmente são no meado, no final do ano aqui, final de 2015, sabe? Então agora, do jeito que tá, eu acho que a gente fica aqui. E é esse repique aqui que eu acredito que a gente possa ter a season e depois a coisa pode ficar feia depois do ciclo. Depois que a gente fechar. Particularmente é o que eu acredito. Eu não sei se é o que vai acontecer. Mas tá bem feio aqui o S&P 500 no gráfico mensal. Não vamos mentir. Inclusive virou aqui pro vermelho aqui no gráfico mensal desde 2023 que a gente não vira. Na verdade, julho de 2023. Então tem 2 anos praticamente que a gente tá em grande alta no S&P 500 e é só agora que a gente tá virando. Mas normalmente quando a gente vira, a gente sempre tem algum tipo de repique antes de cair. Normalmente a gente tem esse repique, beleza? Então a gente vai ter que ver outros gráficos para saber para onde que tá indo o dinheiro, porque se o S&P 500 está caindo, cara, alguma coisa tem que estar subindo. Então, o que está subindo? A gente tem aqui nítido a dominância do BTC, subindo fortemente, com perda de volume, mas está subindo, isso é um fato. Quando vai cair, não sabemos. Não sabemos se vai dar uma outra estilingada aqui em cima, sabe? Se a gente está num grande retângulo, cara, ninguém sabe qual a formação gráfica ao certo que está acontecendo, mas fato é que a gente está com volume decrescente. Então, isso é algo positivo. Quando eu boto o gráfico semanal, a gente também tem essa diminuição de volume, mas ainda com um grande volume de venda. A gente está verde, isso é um fato. A gente está aqui formando linhas de tendência bem íngremes. A gente não faz uma linha de tendência íngreme assim há muito tempo. A última vez que a gente fez uma linha íngreme, e não foi tão íngreme assim como essa, foi aqui, ó. Tá vendo? Aqui começou aqui no final de novembro, ficou até julho. Ficou 6 meses aqui, 6, 7 meses aqui. Aqui a gente começou em dezembro. Já estamos em 4 meses. Aqui a gente ficou 6 meses. Mas se eu for levar em consideração este ciclo aqui, em região de topo, uma inclinação bem íngreme assim, cara, a gente não fez. É a primeira vez que a gente está fazendo. Isso é algo bom, porque isso aqui futuramente vai romper para baixo. Não tenho dúvida disso. Mas se a gente olhar para o ciclo, cara, da última vez que teve uma linha de tendência bem íngreme assim, ó, foi nessa outra formação de ciclo aqui, ó. Aqui, essa linha de tendência aqui, ó. Estourou a tampa e depois rompeu só lá na frente. Do fundo, maio ao topo, setembro. Junho, julho, agosto, setembro foram 4 meses. Eu posso considerar daqui, talvez, abril, 5 meses, 6 meses, entendeu? Então, foi a última vez que a gente viu uma LTA bem íngreme acontecendo em região de topo. Foi ali no topo passado. A gente não tem essa formação. Agora que está formando. Isso significa que a gente vai cair daqui? Não, não significa que vai cair daqui. Beleza? A gente não sabe quando que vai cair, a que momento, porcentagem que vai. A gente não sabe. A gente especula. A gente tinha, né, a probabilidade de até evoluir para um pivô de baixa aqui. Não evoluiu. Fizemos um pivô de alta. A gente fez a onda 1, 2, a 3, a 4. A gente está, no meu ver, na onda
onda 5 aqui na exaustão para voltar para um ABC, porque a gente não fez, aqui eu posso considerar um ABC, tá? Um ABC. Tá? Mas a gente está muito esticado aqui na dominância. É delicado. E aí o que me faz crer agora é o gráfico de 6 meses. O gráfico de 6 meses está verde. Então, pô, será que a gente vai fechar esse candle de 6 meses e o mercado vai ficar sangrando até junho? Eu já falei dessa possibilidade. É possível. Porque quando eu olho para o gráfico do BTC de 6 meses, é a primeira barra de 6 meses que a gente tem corretivo. Então, veja bem, a dominância está extremamente verde, mas é a primeira vez que a gente vê um candle vermelho no BTC no gráfico de 6 meses. Então isso aqui pode ser suficiente para a gente ainda ficar sangrando na dominância até junho, ou melhor, subindo na dominância até junho, e a gente fechar esse candle vermelho ou um doji que seja para depois talvez ter um pivô de alta. Porque a gente não vai evoluir para um pivô de baixa aqui nos 6 meses. Não, a gente não tem um candle verde. No gráfico de 3 meses já é possível fazer um pivô de baixa no gráfico de 3 meses. Vai acontecer? Não sabemos. Esse gráfico aqui só vai fechar em junho, também vai fechar o gráfico de 6 meses. Entendeu? Então eu acho muito difícil a gente já evoluir para um pivô de baixa olhando para esse tipo de cenário. Olhando para o gráfico mensal, diminuindo um pouquinho mais aqui o BTC, a gente já fez um pivôzinho de baixa aqui, certo? Mas se eu for considerar a maneira correta de traçar um pivô, eu tenho um topo e eu tenho um fundo. Eu não tenho um pivô de baixa no mensal. Não tenho. Então sim, por esta formação aqui, a gente poderia cair até os 58 mil dólares. Ou melhor, entre 50... Vou pegar aqui o último fundo vermelho, entre 60 mil dólares e 53 mil dólares. É possível a gente ir ali, que é esse fundo anterior aqui, ó. É exatamente esse fundo anterior aqui, ó. Tá? A gente poderia vir ali. Seria o alvo de extensão de baixa ali do BTC. E a dominância nas máximas. Então, olhando para essa movimentação, cara, a próxima coisa que a gente pode pensar, talvez aqui, olhando para a dominância, seria o próximo alvo deles. Claro que a gente colocando aqui uma FIBO de cima para baixo, a gente tem aqui os 64%. Cara, se a dominância romper 65%, cara, ela pode ir entre 68% e 73%. Aí a gente vai ter que considerar isso aqui como um grande retângulo. Aí a gente pode pensar na dominância depois voltando para cá para os 40%. Então, vai ser ruim no primeiro momento, é verdade, vai ser ruim, mas depois vai ser bom. Mas esse ruim que é o que mata, né? Porque isso mata altcoins, isso faz acontecer o que aconteceu com a Mantra, o que aconteceu com a Terra Luna, o que aconteceu com algumas outras altcoins. Isso pode causar um impacto muito maior nas moedas, então não é algo que eu gostaria de ver. Essa dominância subindo, se o BTC cai de 80 mil dólares para 60 e essa dominância vai para 68, 70%, cara, vai ter altcoin caindo mais 70%. A gente vai ver Polkadot a $1, vai ver Chainlink, Manta a 5 centavos, vai ver Starknet aí abaixo dos 5 centavos, vai ver Arbitrum nos 10 centavos. Então olha a loucura, vai ver Ethereum nos $1.000 de novo. É isso que vai acontecer, e pode acontecer, o mercado pode acontecer qualquer coisa. Aí a gente veria SUI a $1, SEI abaixo dos 8 centavos, entendeu? Aí pode acontecer de tudo, caso isso venha acontecer.